Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16:18. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Muitas pessoas católicas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca. Esses católicos que xingam o Papa de antipapa e anticristo têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. A Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia. Heresia chamada indiferentismo religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem, é preciso praticar boas obras, ensina São Pio X no Catecismo Maior. O demônio tem fé e está no inferno. Conferir em São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, o sal que perdeu o sabor, deve ser pisado pelos homens, deve ser jogado fora. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja? Para que serve o católico que vive dentro da Igreja como defunto? O Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 14, diz que esses católicos não se salvarão. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Salvador,
e se aderiram ao demônio. São amigas íntimas de Satanás. Estimado católico, vamos refletir sobre a ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao terceiro dia depois da sua morte, ressuscitou glorioso e triunfante para nunca mais morrer. Isso mesmo, Jesus Cristo, ao terceiro dia depois da sua morte, ressuscitou glorioso e triunfante para nunca mais morrer. Jesus Cristo ressuscitou quer dizer que a alma de Jesus Cristo se uniu de novo ao seu corpo. Jesus ressuscitou na madrugada do domingo. O anjo não rolou a pedra para que Jesus Cristo pudesse sair do sepulcro. Repito, o anjo não rolou a pedra para que Jesus Cristo pudesse sair do sepulcro, mas para mostrar que o sepulcro estava vazio, pois a ressurreição do Senhor aconteceu antes. Jesus Cristo saiu do sepulcro, deixando intacta a selagem da pedra. Jesus Cristo saiu do sepulcro antes do amanhecer, sem ruído, sem quebrar os selos, estando o sepulcro completamente fechado. Os guardas se assustaram, não porque tivessem visto Jesus saindo do sepulcro, mas porque viram os sinais de uma intervenção divina. Estimado católico, quem foram os primeiros a ver Jesus ressuscitado? Foram as santas mulheres que se dirigiram de madrugada ao sepulcro. Encontraram o túmulo vazio e uns anjos lhes disseram que ele, Jesus, tinha ressuscitado. E depois o próprio Jesus Cristo lhes apareceu glorioso. Os apóstolos viram Jesus ressuscitado? Sim, os apóstolos viram Jesus ressuscitado. Primeiro, Jesus apareceu a São Pedro e depois a todos os apóstolos em várias ocasiões. Numa delas, quando estavam juntas, mais de 500 pessoas viram as suas chagas gloriosas e até chegaram a comer com o Salvador. Jesus Cristo ressuscitou na cidade de Jerusalém. Jesus quis esperar 3 dias para ressuscitar, para mostrar com toda a evidência que verdadeiramente tinha morrido. A ressurreição de Jesus não foi semelhante à dos outros homens ressuscitados, porque Jesus Cristo ressuscitou por virtude própria e os outros homens ressuscitaram por virtude de Deus. Estimado católico, a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da pregação dos apóstolos. Os apóstolos, antes incrédulos e medrosos, depois que receberam o Espírito Santo, começaram a pregar Jesus crucificado e ressuscitado com muita coragem, energia e fé.
caríssimo católico, qual é a importância da ressurreição de Jesus na nossa vida? Repito a pergunta: qual é a importância da ressurreição de Jesus Cristo na nossa vida? Com sua ressurreição, Jesus veio dizer ao mundo que o homem é feito para a imortalidade, para viver eternamente com seu Criador. O significado da ressurreição de Jesus Cristo é universal. Ninguém venceu a morte, só Jesus Cristo a venceu. Prezado católico, estamos refletindo sobre a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Qual é a maior prova da divindade de Jesus Cristo? Jesus Cristo, Deus homem, não só predisse a sua ressurreição, mas ressuscitou verdadeiramente, para se demonstrar que Jesus Cristo de fato ressuscitou. O que é necessário? É necessário, primeiro, que Jesus Cristo estava morto quando o depositaram no sepulcro. Segundo, que o sepulcro depois se achou vazio. Terceiro, que Jesus Cristo se mostrou realmente vivo. Estimado católico, o túmulo de Jesus Cristo estava realmente vazio. Tanto os amigos de Jesus, as piedosas mulheres, os apóstolos e discípulos, como os seus inimigos, verificaram este fato para todos verdadeiramente sensacional. Jesus Cristo apresentou-se realmente cheio de vida depois de ressuscitar. Este fato é atestado por muitas testemunhas oculares que, depois de verem o seu divino mestre pregado na cruz, o presenciaram outra vez vivo, e não durante a noite em sonhos, senão em pleno dia, quando tinham o pleno uso das suas faculdades. Ouviram-lhe as palavras, receberam as suas ordens, tocaram-no, apalparam o seu corpo e as feridas, e até comeram com ele. Os apóstolos, os discípulos e as santas mulheres não compreenderam bem que Jesus Cristo devia ressuscitar. Bem lhes predissera Jesus a sua morte e a ressurreição que se lhe havia de seguir. Nunca, porém, nota o Evangelho, eles tinham compreendido bem esta predição de Jesus, nosso Salvador, como se pode ver pelos seguintes testemunhos. As piedosas mulheres tinham ido ao sepulcro, mas como asseguraram São Lucas e São Marcos, a fim de embalsamarem o corpo do Salvador. São Marcos afirma que os que tinham andado com ele estavam aflitos e chorosos pela morte do seu mestre. Os discípulos de Emaús atestam também o fato de que o túmulo se achava vazio e que este fato causou surpresa entre os amigos íntimos do Salvador. Maria Madalena,
ao ver o sepulcro vazio, não achou outra explicação senão: levaram do sepulcro o Senhor e não sei onde o colocaram. E São Pedro e São João, ao darem com o sepulcro vazio, creram logo na ressurreição? Não. Diz a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 9, viu ele, João, e creu que o túmulo estava vazio, porque ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele, Jesus, havia de ressuscitar dos mortos. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 9. Estimado católico, como Jesus Cristo ressuscitou? Jesus ressuscitou por um ato de sua onipotência divina, em que sua alma se uniu novamente ao seu corpo. A ressurreição de Jesus mostra claramente que a missão dele é divina, para tornar claro que era verdadeiro Deus, não quis retardar a ressurreição até o fim do mundo, e para que acreditássemos que era verdadeiro homem e que morrera verdadeiramente, não ressuscitou no mesmo instante que morreu, e sim ao terceiro dia. Pela sua ressurreição, Jesus Cristo completou a obra da nossa ressurreição futura, completou a obra da nossa redenção, porque foi o único que saiu vencedor no duelo entre a morte e a vida, o único que superou a lei da morte e abriu o seu próprio sepulcro. Com sua ressurreição, não somente venceu o pecado e o demônio, como nos deu possibilidade de também nós o vencermos. Estimado católico, devemos lutar para vencer com Cristo, para poder celebrar com Ele a Páscoa eterna. Prezado católico, estamos refletindo sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. A ressurreição de Jesus é importante. A ressurreição de nosso Senhor é tão importante que é o fundamento da nossa fé. É São Paulo que confirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 15, 17. Jesus Cristo prometeu que ressuscitaria. Ele desafiou os judeus e prometeu que ressuscitaria. No Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 19, diz: destruís este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 19. Prezado católico, Jesus Cristo preparou os apóstolos para a sua morte e sua ressurreição. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 21 diz: desde então começou Jesus a tornar conhecido aos seus discípulos
que tinha de ir a Jerusalém e padecer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 21. A ressurreição de Jesus Cristo é para nós esperança sólida da nossa futura ressurreição. Era necessário que Cristo ressuscitasse para manifestar a justiça divina. São assim as obras de Deus, sem sofrimentos e sem humilhações, não recebemos o prêmio da glória. Assim, antes de tudo, aconteceu com o nosso sublime modelo, o Filho de Deus. Também nisso quis ser Jesus nosso exemplo, sendo uma esperança para nós que sofremos neste vale de lágrimas e um dia haveremos de morrer. Estimado católico, a ressurreição de Jesus Cristo fortalece a nossa fé. A ressurreição de Jesus fortalece a nossa fé, sem a qual o homem não pode salvar-se. A sua ressurreição, porém, foi o mais estrondoso argumento, foi a maior ajuda para a nossa fé vacilante. A ressurreição de Jesus alimenta e apoia a nossa esperança. Uma vez que Jesus ressuscitou, temos direito de esperar que também nós havemos de ressurgir. Jesus Cristo ressuscitado provou que sua missão e sua doutrina são divinas. Tudo o que ele disse é certo, é verdadeiro. Estimado católico, o que é a ascensão de Jesus Cristo? A ascensão do Senhor é, portanto, a volta de Jesus Cristo ao seu reino e ao seu trono, após haver resgatado as almas, pagando por seus pecados e vencendo o inferno. Porque a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus são gloriosas. São gloriosas porque Jesus Cristo é Deus e nos quis revelar também os resplendores de sua divindade. Estimado católico, a ascensão de Jesus não foi apenas um dos muitos prodígios com que ele tão frequentemente deu provas de sua origem divina e da santidade de sua doutrina. Foi mais do que isto. A ascensão de Jesus foi a recompensa preparada pelo Pai Eterno para seu Filho Divino, pela obra da redenção. É o triunfo e a glorificação daquele que, sendo Deus, como o Pai e o Espírito Santo, fez-se homem e sujeitou-se a toda afronta e dor, até a humilhação na cruz, a fim de oferecer à divindade digna reparação pelos pecados da humanidade. A ascensão de Jesus Cristo fortalece e estimula a nossa esperança de alcançarmos o céu e incita-nos constantemente a levantar o coração a fim de procurarmos as coisas
que são do alto. Estimado católico, conhecemos um pouco sobre a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Deus quer que o católico seja membro vivo da sua Santa Igreja. O católico só de nome não se salvará. Esse amontoado de católicos sem compromisso serve para quê? Os cemitérios estão cheios de defuntos. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. Nem o Papa tem certeza absoluta da salvação da sua alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. O católico precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte, é impossível entesourar no céu. O tempo de trabalhar para salvar a alma é agora, não após a morte. Não podemos perder tempo. É muito perigoso o católico morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou de escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Cada dia escrevemos essa história. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno, para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física, não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela graça que recebemos no dia do batismo e que podemos perder cometendo pecado mortal. Quem morrer sem ela irá para o inferno, ensina o Papa Bento XII. Estimado católico, é preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio, vivendo em pecado mortal. O Papa Leão XIII, na carta encíclica Sapientiae Christianae, número 18, diz que os católicos covardes e medrosos encorajam os inimigos da Santa Igreja. Isso é vergonhoso. Milhões de católicos são apáticos, vivem como se Deus não existisse, como se o céu fosse uma lenda. Aquele católico que caminha longe de Jesus, joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. A vida longe de Jesus não tem sentido. Já parou para pensar, católico? Viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus,
que é o nosso juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas do católico preguiçoso, apático e covarde? Não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 12.